Bom, pessoal, nessa última aba, você, na verdade, não preenche quase nada. Mas o que ela vai dar? Dentro do meu método, né, do treinamento que eu passo, da mentoria individual, enfim, do curso, a gente sempre trabalha com três marcas de preço definido de dentro para fora, que é o que eu chamo, né? É o preço baseado no teu custeio. Lembrando que o preço correto é aquele que associa o quanto você precisaria cobrar baseado no teu custeio e o quanto você deveria cobrar baseado no valor do teu serviço, que é o que no final das contas vai contar na hora do cliente decidir pagar. Não tem planilha no mundo que substitua a percepção de valor do teu cliente sobre o teu trabalho. Portanto, essa planilha de custeio é uma planilha orientativa para você verificar, de acordo com o tempo gasto e com as despesas e custos do teu escritório, quanto você deveria estar cobrando por esse projeto. Vamos lá. Na primeira marca dessa régua, né, de preços, você vai ter o custeio do projeto. Aqui é o lucro bruto mínimo do projeto. O que isso quer dizer? Vamos colocar o mousezinho em cima. Isso aqui é o que paga a mão de obra e os gastos indiretos do escritório. Então, para fazer esse projeto dessa casa de 1.000 e poucas horas, com tantas horas de mão de obra, o escritório, isso vai demandar R$ 24.000 para o escritório, dos quais mais ou menos 12 mil são de mão de obra direta, o resto é de gastos indiretos. Somando os custos variáveis diretos do projeto, 2.532, lembra que a gente achou esses custos diretos aqui, ó, da aba custos diretos? Tá aqui, ó. 2026. Mas por que no preço está dando 2.532? Porque a gente coloca uma margem de lucro também. A hora não tem uma margem mínima de 20%, colocamos a margem de 20% sobre os custos variáveis também, o que deu 2.532,50. E aqui é a alíquota de tributos que irá incidir sobre o preço do projeto. Somando o lucro bruto mínimo mais os custos diretos, está dando R$ 26.608. O que é isso? É quanto custa para o teu escritório fazer esse projeto. Se você cobrar isso aqui, você lucra zero. Não recomendo. Se você cobrar menos do que isso, você paga para trabalhar. Então o preço tem que ser, no mínimo, isso aqui. Mas o que eu vou te falar agora? Nunca cobre preço de custo. Por quê? Porque você pode errar. E aí vem a marca 2, que é o que a gente chama de preço mínimo, abaixo do qual você não deve negociar. Como é que você vai definir esse preço mínimo? Você vai colocar aqui um percentual mínimo de lucro que pague pelo menos o teu trabalho de fazer serviço em vez de ficar parado. Como assim? Raciocina comigo. Se na marca 1 eu tenho que eu pago, meu escritório paga 26.600 para fazer esse projeto, você concorda que ao longo desse projeto o escritório estaria pagando esses 26.608 e o cliente estaria te pagando de volta na forma das parcelas? Pois bem, se não tivesse esse projeto, o que aconteceria com esses 26.608 que estão na conta do escritório, paradinho ali? No mínimo, ele renderia juros a partir da remuneração aí numa conta dessas remunerada que todo banco tem. Então, o mínimo que você deve pagar além do custeio o que você deixa de ganhar por deixar essa grana parada. Então aqui eu coloquei como estimativa 5%, no mínimo, porque vamos pegar aí 1% ao mês, por 6 meses de duração do projeto, descontado a inflação, descontado tributos e tal. Então 5% tá pouco, assim, tá no mínimo do mínimo, para que você justifique pelo menos tirar dinheiro do caixa do teu escritório para fazer esse serviço. Isso acaba gerando um preço mínimo de R$ 28.000, dos quais 25.400 vão para o escritório no final. É isso que a gente chama de margem de contribuição. É a margem do preço que contribui para bancar o teu escritório. Então, do total que você cobra, 86% vão para o escritório para ajudar a pagar o seu escritório. Aqui ainda tem os impostos, 6% sobre os 28%, e aqui quanto você está lucrando, quanto o teu escritório está lucrando em cima desse serviço, o que vai dar no final um preço de 29.729. A marca 3 é o que a gente chama de preço sugerido.
Eu chamo de preço sugerido para não ficar igual esse preço mínimo, mas o que eu te recomendo? Que você não cobre menos do que isso aqui, porque isso vai estar diretamente relacionado a quanto você determinou como preço mínimo de venda das horas da tua mão de obra. Lembra que a gente colocou 20% a margem mínima de lucratividade sobre o custo do teu escritório? Se você não lembra, vamos lá na aba mão de obra e olha aqui os 20% aqui. Ó. Se você colocar 10%, isso vai reduzir o multiplicador, que vai também reduzir o preço sugerido da hora. E aí você teria que manualmente alterar o preço aqui. Não adianta você mexer lá se você não mexe manualmente aqui. Vamos voltar para o 20% aqui. Voltamos lá para a aba de preço. Então eu tenho a lucratividade mínima de 20% sobre o custeio do serviço. Preço sugerido, sem imposto, R$41.000, o que está dando uma margem de contribuição de 88%. Lembrando, do total que eu receberia por esse projeto, 88% vai para o escritório. Os outros 12% são gastos para fazer o projeto, na forma de custos diretos e impostos. Então temos aqui os 2.532 de custos diretos, temos ainda os 2.600 de imposto, o que está gerando um lucro de R$8.000 para o escritório, se tudo der certo, se você cumprir as horas estipuladas por você. Aqui, para fim de consulta, a gente tem o preço por metro quadrado, está dando R$117 o metro quadrado. Aqui, quanto ficaria o projeto de interiores, se você quiser oferecer, quanto ficaria o serviço de assessoria, de compra de material, compra de produtos, atendimento a fornecedores. Por quê? Porque eu não recebo RT, como vocês já devem saber. Nenhum arquiteto deve receber porque é uma infração ética. Então eu cobro pela assessoria e o acompanhamento do cliente a fornecedores. Nesse caso, o preço mínimo sugerido está dando R$13.400. Dentro de um custo estimado da obra de R$1.400.000, isso corresponde a 3% do custo total da obra. Só que esses 43.000 brutos, 41.000 líquidos, correspondem apenas ao projeto arquitetônico. Se você quiser incluir o projeto de interiores, incluir a arquitetura de interiores, em vez de não, você vai clicar em sim. Pronto. E aí já aumenta para R$68.000. Arquitetônico mais interiores. Se você quiser incluir a etapa de custos e assessoria de obra, coloca sim aqui também. E aí isso vai para R$82.422. Com imposto, evidentemente, Sem imposto, R$77.000. Nossa, está muito caro. O cliente não quer pagar nem o projeto, imagine acompanhamento. O cliente paga tudo aquilo que ele enxergar valor. Se ele não enxergar o que ele ganha com isso, ele não vai pagar. Não é preço baixo que vem de serviço, é valor que vem de serviço. O importante dessa planilha é que ela te dá um parâmetro de referência baseado no teu custeio. A segunda parte da precificação é aquela que amarra o valor do serviço, o quanto de economia que você gera, o quanto de benefício que você gera em função daquilo que você custa para o cliente. O nosso objetivo na venda é fazer com que esses 80.000 fiquem baratos em função de todo o ganho que você gera para o cliente, de todo o gasto que você faz com que o cliente não tenha. Isso faz com que ele valorize o seu trabalho e pague o preço justo pelo seu projeto. É isso que eu defendo nas minhas aulas, nas minhas palestras, e é a partir dessa planilha que a gente trabalha a precificação baseada em valor.